Bom dia, meus democrata. Tudo bem? Então, eu já começo dizendo o seguinte para vocês. Eu queria muito começar com uma musiquinha, mas além de eu não ter ainda conseguido achar uma música para esse jogo, o YouTube ele tende a prejudicar a monetização, né, por conta dos direitos autorais. Então, eu acho que vai funcionar melhor daqui para frente se o laboratório começar a criar as suas próprias playlists. E eu acho que eu tive essa ideia no ano passado e vamos levar essa ideia adiante em 2023. Acho que assim eu compenso, vocês vão ter muito mais músicas para pensar a respeito dos arcanos, enfim. E eu queria começar com música porque seria uma espécie de remédio, já que a gente começa o jogo do mesmo jeito que começou o jogo da semana passada. Ainda estamos lidando com os gritos ensurdecedores das erinhas. O 9 de espadas é a primeira carta do jogo de novo. Tem muita coisa para limpar, tem muito grito, muito choro, muito mimimi pra gente esvaziar ainda nisso que a gente chama de democracia, né, minha gente? O que acontece é que é muito difícil conter os gritos dessas senhoras. Para quem tá chegando agora, para quem não conhece direito ainda os mitos, mas quer acompanhar o tarô semanal, vamos lá. Dentro do naipe de espadas, a gente tem aquele herói, que é o herói que precisa romper com a sua família se ele quiser se realizar individualmente. Então, qual é o mito que ilustra isso? O mito de Orestes, né, desse herói, é aquele onde a família dele tá desmoronando, tá todo mundo se matando há gerações. O último crime que acontece é a mãe dar um golpe de estado, né? Os pais dele, os avós, ele descende de uma linhagem de reis. E aí a rainha, mãe dele, mata o marido, o rei, que é um escroto, entendeu? Aquela que já chega passando um paninho, assim. Ele era um escroto, ele fazia muita maldade. Então a rainha fica puta e dá um golpe de estado. Já tem um amante, já não tá mais afim de muito papo, acaba matando o rei. Então esse nosso querido herói de espadas, Orestinho, vai ter que se entender com as espadas. Ele vai ter que lidar com os conflitos familiares. Então ele recebe uma aparição, nível aparição de Nossa Senhora, porém de um deus grego, que é o deus Sol, Apolo. Apolo não é originalmente o Sol. O Sol é Hélios, mas Apolo herda atributos solares. Ele é o deus glorioso, ele é o deus do oráculo, ele é o deus da música, ele é o deus de toda a expressão, né, da beleza, da individualidade. Ele é o Deus que anuncia o destino das pessoas. Ele chega para Orestes e manda real. Teu destino é esse, meu irmão. Você vai ter que romper com a sua família. E você vai ter que romper radicalmente. Você vai ter que matar sua mãe. Esse matar a mãe, né, que a gente escuta quase que toda semana, ele não é um matar a mãe literal. Obviamente, estamos aqui conversando sobre símbolos, sobre simbologias, mitologias. Esse matar a mãe é uma espécie de nascimento, cortar o cordão umbilical. Então ele vai lá e mata a mulher. Mas ele não mata com essa facilidade, ele mata sofrendo, né? Ele precisa atingir a racionalidade
de que fala o naipe de espadas. O naipe de espadas acredita que nós nos tornamos seres superiores, né, no conhecimento da nossa razão, uma razão alinhada à sabedoria divina, que é a razão de Atena. Ele acredita que a gente se torna maior, melhor como ser humano conforme a gente aprende a lidar com os conflitos, conforme a gente aprende a elaborar, a gente aprende a desarmar, a gente aprende a ter jogo de cintura. Então, os muitos atributos da racionalidade, quando ela aprecia o conflito, aprecia não no sentido de gostar, mas de degustar, né? De vamos observar, vamos, enfim, aprender com o conflito. E aí, o naipe de espadas é controlado, ele é governado pela deusa Atena dentro do tarô mitológico. A deusa Atena, que é uma outra irmã de Apolo, ela é uma deusa também que não é a deusa da sabedoria em si. A sabedoria pura é Sofia. Atena, ela personifica atributos de uma racionalidade a serviço da sabedoria. E aí o nosso herói Orestes, ele não chega e mata a mãe e tá tudo bem. Em primeiro lugar, ele precisa vencer seus conflitos interiores para isso, para dar esse passo na direção dessa ruptura com a família, para que ele possa construir um destino dele, para que ele possa ser uma outra referência para os filhos dele, para os sobrinhos dele, para as irmãs dele, para que ele diga, olha, houve uma ruptura, é possível romper, nós não precisamos reproduzir esses padrões familiares completamente adoecidos, que não deixam a gente se realizar individualmente. A gente pode romper com isso e caminhar na direção da nossa individualidade. Então a função do Orestes, dentro da mitologia grega, é essa. Ele é o herói que rompe. Ele é o herói que supera, transcende os conflitos transgeracionais, tá? Ele rompe com os padrões familiares. Só que tem um problema, ele não rompe e tá tudo bem. Ele não rompe e tá tudo lindo. Ele rompe e aquele lixo todo da família vem tentar perturbá-lo, vem confrontá-lo. E vem confrontá-lo na forma das porta-vozes de todo esse lixo, que são aquelas que choram, que sentem a dor, que concentram, registram todas as injustiças de toda uma linhagem familiar. Elas são a própria representação da voz do karma familiar. E elas são essas três senhoras aqui. As Eríneas, consideradas as deusas mais horrendas, assustadoras, são mulheres com um aspecto parecido com o da Medusa. São três irmãs que nascem ao mesmo tempo em que Afrodite nasce no mar. Quando Urano é castrado e o saco dele é jogado no mar, ele fecunda, né? A parte que é vida fecunda as espumas do mar e surge Afrodite. Mas a parte que é morte, o sangue que cai no mar, gera outros tipos espirituais. Inclusive as Eríneas. As Eríneas nascem dessa dor. Elas são, dentro dos meus estudos, né, você não vai ver outras pessoas falando sobre isso, você vai perceber que elas são uma espécie de efeito colateral de quando Afrodite não é possível. Enquanto Afrodite é a deusa que promove o amor, os laços, os encontros, é uma deusa do prazer, da fertilidade, dos valores, né, dos valores no sentido de a que damos valor, no sentido da prosperidade. Enquanto Afrodite é isso, as Eríneas vão ser a dimensão sombria, dos laços que não vingam,
o amor que se desfaz. Então todo desamor, e principalmente o desamor dentro das construções familiares, estão significados nas erinhas. E aí o que acontece? A coletividade é uma espécie de família. Então também o passado que nos assombra enquanto cidadãos brasileiros está descrito nas erinhas. Então todo esse lixo do passado, toda essa dor, todo esse chororô, todo esse sofrimento, esse karma coletivo, também fala nelas. E aí, há 3 semanas, porque essa carta está saindo há 3 semanas. Na primeira semana de janeiro, ela saiu no não. E era um não ainda. Nós estávamos ali tentando conter, né, esse surto. E aí ocorre que no segundo domingo de janeiro, essas vozes vieram à tona e quebraram Brasília. E nós ainda estamos lidando com o desdobramento disso. O Orestes está atormentado e com ele todos nós. Eu compartilhei nos stories esses dias as publicações de um cara que estuda, ele é um analista junguiano, e ele fala muito sobre contágio psíquico, sobre todo esse mal, sobre como o pensamento, né, fascista se espalha, como ele vai contagiando as pessoas, como a gente vai se sentindo atormentado, perturbado, porque a coletividade, pelo menos uma fração dela, está muito, muito adoecida e está contaminando. São as epidemias psíquicas. Então as erinhas também vão falar sobre isso. Leonardo Torres, o nome desse analista junguiano. Então nós continuamos lidando com os gritos delas. Por que os gritos? Porque além delas serem porta-vozes de toda essa dor, o modo de atuação delas é barulhento. Então você vai se sentir com a cabeça perturbada, ou você vai ver pessoas assim. Você vai, né, pode bater aí uma onda obsessiva, pode bater uma onda aí de ansiedade braba. E aí o objetivo desse jogo é que você enxergue isso, se perceba dentro dessa tendência coletiva e diga não a isso. Esse é um jogo que está meio que do avesso. A gente tem que recolocar as coisas nos seus lugares. Quando eu olho para ele, ele se parece muito com o desarmar de uma bomba. Eu posso dizer que nós estamos desarmando uma bomba, tá? Individual e coletivamente. Elas estão ligadas aos gritos porque a principal forma delas perturbarem qualquer um que tenha machucado, né, os seus, por exemplo, elas representam a culpa, né? Então, por exemplo, tanto quem está contribuindo para a involução dessa família, para o atraso dessa família, né, sofre e, por exemplo, comete uma atitude desleal, ou mesmo um crime, tipo um feminicídio, né, um infanticídio, essas pessoas seriam, dentro da mitologia grega, perturbadas pelas erinhas até a hora da morte. Assim. As erinhas ficariam gritando no ouvido delas. E aí elas estão relacionadas a essa perda da paz. Né? Aquela voz dolorosa, sofrida,
fica ali te atormentando. Mas elas também, nesse caso, por exemplo, a gente tem aí um impasse. Orestes mata a mãe, imediatamente elas vêm atormentá-lo. Você não podia ter matado sua mãe. Mas a mãe dele cometeu um assassinato. Essa herança, ele não pode perpetuar. Ele tem que ser um pioneiro. Ele tem que fundar um novo ponto de luz, de evolução, de crescimento, de progresso, que vai ser como um farol para as próximas gerações. Então ele rompe com uma herança nefasta, para que ele possa manifestar toda a luz dele. Mas quando ele rompe, vem a culpa. Então, o primeiro passo da gente estar ali realmente evoluindo e saindo do lugar é quando algo parece oferecer resistência à nossa evolução. E aí bate a culpa, bate a dificuldade de parar de reproduzir mesmo esse modo pelo qual você vem agindo, né, durante tanto tempo e dando eco a essas dores familiares. Enfim, sair do lugar, no caso do Orestes, que vive uma ruptura tão grande, com tanta coisa ruim, né, e todos nós estamos, de alguma forma, nos assemelhando a ele essa semana, aliás, há 3 semanas, quando ele faz isso, é que vem o efeito colateral delas. Vem o desassossego, vem o desconforto, vem a angústia, a culpa. É quando você, por exemplo, sabe que precisa se afastar da sua família, sabe que precisa dizer certos nãos, impor certos limites, mas bate em você aquele sentimento de desconforto, porque na verdade você está indo para um lugar inteiramente novo da sua vida. Então você sente que está perdendo um elo, que está perdendo um laço. É quando você, por exemplo, tem uma resistência a prosperar, uma tendência a ficar no mesmo lugar, porque você, em algum lugar de você, você sabe que ao prosperar, ao dar certo, prosperar que eu digo não é ficar milionário não, é prosperar nos seus propósitos, é ver que você dá frutos, é, por exemplo, quando você consegue construir uma maternidade diferente, uma maternidade mais parecida com você, com o seu jeito, com as coisas nas quais você acredita. Esse distanciamento da família, porque você está optando por caminhos que são só seus, que são muito seus, o desassossego que bate, o desconforto que bate de você estar indo nessa direção, também está representado nas erinhas. Então elas são, ele, Orestes, atormentado por elas, é a primeira imagem desse jogo, é o sim, é o que está acontecendo. E aí no não, a gente tem um problema. Vocês lembram que o primeiro jogo do ano trouxe a Imperatriz? Na verdade, a Imperatriz parece estar brincando de esconde-esconde, porque na última semana do ano ela saiu no não, na primeira semana do ano ela saiu no sim, na segunda, aliás, na penúltima semana de 2020, na última semana de 2022 ela saiu no não. Na primeira semana de 2023 ela saiu no sim. Na segunda semana de 2023 ela não apareceu diretamente, mas ela deixou uma das facetas dela também no não, que era a Rainha de Ouros. E agora ela sai no não. A gente está com dificuldade de localizar e vestir, assumir a faceta Imperatriz. Tá? A Imperatriz, ela já aparece no início do ano de uma maneira fortalecida, e a gente tem, por exemplo, dentro da cerimônia de posse do Lula, que foi uma cerimônia histórica, né, a gente tem o fortalecimento da imagem de uma primeira-dama que não vai seguir um primeiro-damismo, que vai botar a mão na massa, que quer ser uma outra referência. A gente tem a voz das mulheres amplificada,
né? A gente tem ministérios muito importantes ocupados por mulheres. E então, a Imperatriz começa um ano fortalecida, mas na semana seguinte ela já dá defeito. A gente não consegue encontrar a nossa Rainha de Ouros, que é uma dimensão tão importante dentro da natureza da Imperatriz. E na terceira semana a gente está dando mais defeito ainda. Parece que a gente se perdeu mesmo, assim, de uma Imperatriz na qual a gente olhou nos olhos dela, né, há 2 semanas. O que está acontecendo? A gente está, de alguma forma, se deixando levar por esse 9 de espadas, por esse contágio psíquico, por essas vozes estridentes, por esse incômodo, esse desafio de vencer o passado, de romper com ele sem culpa, né? Então essa sujeira primeiro vem à tona para que a gente possa limpar. E aí a Imperatriz está no não está fortalecida. Ao mesmo tempo, uma Imperatriz no não vai desfavorecer temas ligados à Imperatriz, como por exemplo a relação com o corpo. A gente está numa semana em que a gente descobre, a Preta Gil, né, anuncia, por exemplo, que está combatendo um câncer de intestino. A gente tem a participação intensa da Janja sendo questionada em Brasília, né? Porque ela não quer ficar no lugar de primeira-dama. A gente tem a Shakira, né? Nas manchetes de todos os jornais, de todos os países, jogando na cara da sociedade uma traição que ela sofreu, o momento em que a coroa dela dá uma balançada, e ela diz, não posso desabar, eu vou faturar em cima disso, eu vou capitalizar em cima da filha da putice dele. A Imperatriz, no não, é um enfraquecimento da coletividade de mulheres, Nossa, eu lembrei também daquele outro anestesista, né, agora um colombiano, também acusado de violência durante as suas práticas profissionais. Durante as suas práticas nada profissionais. Toda essa doença que não permite que a gente viva o lado mais abundante do nosso legado. A Imperatriz é a grande doadora de vida. Tudo que ela bota no mundo é sagrado, é santo, é bom, é digno, é vida, é fértil. Ela é a representante da fertilidade da Mãe Terra. E ela está no não, ela está prejudicada. Porque todo esse legado nefasto está vindo à tona. Então não tem como essa Imperatriz, que vai representar até a linhagem familiar, né, sobretudo a linhagem feminina, seja de origem materna ou de origem paterna, ela vai representar todas essas mulheres, porém fortalecidas, mas ela está no não. A gente não consegue vestir a Imperatriz e também assumir o controle do nosso reino, levar adiante o nosso projeto de vida, colocar nossos frutos no mundo, exercer a nossa maternidade, cuidar de nós mesmas, sermos mães de nós mesmas, né? Cuidar do nosso corpo, principalmente a parte ginecológica. A gente não consegue vestir essa Imperatriz, dar conta de toda essa fonte de vida com as erinhas pintando o 7. Então primeiro isso tem que ser cuidado. E aí com as erinhas pintando o 7, acontece o que também? No porquê do jogo a gente tem o Pajem de Espadas. E o Pajem de Espadas
é a criança que pega em arma dentro de nós. É a criança que está sendo iniciada no universo dos conflitos. O pajem vem depois da jornada de Orestes, ele vem depois, né, da jornada de Ais a 10. Então ele já é um primeiro passo dentro das cartas da corte. E nas cartas da corte, de todos os naipes, nós incorporamos os atributos superiores dos naipes. Então o pajem, ele é sempre a criança do naipe. É a criança que está aprendendo a manusear a sabedoria do naipe. Pajem de espadas é a criança que sofreu em você e que volta e meia dá defeito. Eu acho que isso é a melhor coisa que eu posso dizer sobre ele, mas ele pode representar também, por exemplo, uma relação difícil com o seu filho, com a sua filha, pode representar, né, uma situação específica, conflituosa, relacionada a uma outra criança da sua vida. Então o pajem de espadas está no porquê, ele é a razão do jogo. As Erinias estão fazendo a festa. O pajem de espadas, ele traz o nosso lado mais imaturo, ele traz o nosso lado mais resistente a crescer, o nosso lado que toma gosto pelo conflito e que pode se tornar provocativo, zombeteiro, irresponsável na relação com o conflito. Ele é aquele que é irresponsável no uso da palavra, então ele pode bater boca, ele pode dizer coisas que rendem grandes discussões, ele pode fazer com que a gente abuse da ironia, enfim, com que a gente assuma um espírito zombeteiro. Ele pode ser um traço de irresponsabilidade, embora todos os pajens em algum nível são crianças, né? Estejam aprendendo a responder por si. Quando a gente tem imperatriz e um pajem, ou de repente uma rainha, dependendo da rainha, e um pajem, a gente tem uma relação mãe-filho. Tá? Então eu acho que todo esse adoecimento coletivo que está vindo à tona, que a gente está tomando conhecimento dele, e que na verdade perpetua essas dores, né, do nosso processo colonizatório, do qual a gente vem tentando se libertar. Eu acho que essa superexposição dessas dores, ela tá mexendo na nossa relação com as nossas raízes. A gente precisa aprender a existir fora disso, né? É preciso impor limites a espadas. Eu sugiro que vocês tentem evitar conflitos por esses dias. Que vocês procurem ter mais responsabilidade no uso da palavra. Que vocês revejam seus acordos para que possam honrá-los. Eu estou falando isso para vocês, mas também para mim, né? É muito importante, diz o topo do jogo, que eu vou anunciar agora qual é, que a gente procure se corrigir, que a gente procure realinhar as coisas, tomar as rédeas, colocar tudo em seus devidos lugares, sermos éticos, sermos justos, sermos corretos. É preciso que a lei cante para impor limites a essa pororoca de conflitos. Tá?
No topo do jogo, primeiro a gente tem o arcano da justiça. Isso aqui é o judiciário trabalhando muito. Isso aqui é Xandão. Isso aqui é Xandão sendo aclamado. Quem diria, hein, Xandão? Quem diria, cara? A justiça é a deusa Atena. Ela é a dona do naipe de espadas também. A deusa Atena, ela aparece em alguns momentos dentro do tarô mitológico verso, tá? E quais são as maneiras, então, da gente dar um sossega-leão nas erinhas? Quais são as maneiras da gente ir além dessa gritaria toda? Da gente ir além dessas vozes, desse mimimi, desse chororô? Dentro dos meus estudos, a gente tem duas maneiras, e ela é dada pelo próprio mito de Orestes. Quais são as forças que peitam as erinhas dentro do mito de Orestes? A deusa Atena e Apolo. E na direção de Apolo, que é simplesmente ir lá viver nossa realização individual, o Orestes não está conseguindo, porque ele travou aqui. É aí que Atena entra em cena. No 10 de espadas, que não saiu aqui, eu estou dando um spoiler porque ele é uma carta que nos ajuda a vencer essa, ele é um remédio para essa. E o tarô tem isso. Ele tem remédios dentro de determinadas cartas. E aí você precisa ter um olhar profundo, conhecimento mais profundo sobre mitologias, de repente, né? Sobre as simbologias todas, sobre a totalidade do oráculo, para você começar a achar essas saídas, esses remédios. Só a prática. Só a prática. E a justiça, então assim, quem consegue baixar a bola das erinhas? Além de Apolo, Atena. No 10 de espadas, que é a carta seguinte ao 9, a gente tem a cena do julgamento de Orestes. Vou até beber uma água. Teria sido o primeiro julgamento grego, digamos assim. As erinhas acham que Orestes é culpado por matar sua mãe, que ele tem que arder no mármore do Hades. Apolo acha que ele está certão de matar a própria mãe. Ele não teria outra maneira de evoluir, de ser a sua luz, de ser um ponto de luz, uma outra referência nessa família. Atena, a deusa, que possui atributos de justiça, que é a senhora da razão, aquela que trabalha a serviço da sabedoria, aquela que administra os conflitos, as guerras, Atena estabelece um julgamento, onde obviamente dá empate. Apolo, né, é a defesa de Orestes, as erinhas são a acusação. As erinhas são muito mistério público. Ou seja, a gente tem uma nuance do arcano da justiça dentro do enredo do naipe de espadas do tarô mitológico. A gente tem um julgamento. E nesse julgamento, o voto de Atena vem em favor de Orestes, absolvendo ele, dizendo, não, ele estava certo, ele cumpriu a ordem de Apolo. Ele não matou a mãe no modo Richthofen. Ele cumpriu a ordem de um deus. E ele não tinha outra saída. E o voto dela tem mais peso do que de outros deuses no Olimpo, porque ela possui atributos de justiça. Ela está no território dela. Se ela diz que o justo é isso, o justo é isso.
E aí, no Arcano da Justiça, dentro do tarô mitológico, ela aparece com uma outra roupagem. É uma outra nuance da Atena. Ela é aquela que está dizendo o que é justo. Mas vamos lá para o 10 ainda. Por que o 10 é um remédio para o 9? Porque quando sobrevém a elaboração dessa gritaria, desse mimimi, desse chororô, desse ranger de dentes, Atena é a mente, ela é o cérebro. Quando sobrevém, um clarão, um lampejo de consciência, quando a gente amplia a consciência, quando a gente coloca os conflitos na mesa e trabalha em cima deles de uma maneira racional, a gente consegue afastar essas vozes e a gente consegue restabelecer a ordem, e a ordem é solar. A gente consegue ir na direção da nossa individualidade, do que é correto, do que é ético, do que é justo. Então, Atena dissipa as trevas da consciência. Mas aqui ela não aparece como 10, ela aparece como o Arcano da Justiça. Então ela está nos cobrando alguma coisa. Cobraremos e seremos cobrados por esses dias, Então, já se preparem. Comigo já aconteceu. Tanto cobrei quanto fui cobrado. Mas é muito importante que nós sejamos corretos. É muito importante que a gente procure trabalhar na direção de que as coisas ganhem uma determinada ordem, um determinado equilíbrio. Pode ser que a gente tome conhecimento de questões judiciais, processos que andam, ou pode ser que a gente tenha que, enfim, ajuizar alguma ação ou cuidar de uma determinada questão burocrática. A justiça, ela vem para regularizar, ela vem para sanear, para colocar as coisas em seus devidos lugares, e pede, meio que cobra, coercitiva, meio que cobra que a gente se alinhe ao que é correto. Alinhe-se ao que é correto, coloque as coisas nos seus devidos lugares, e talvez esse barulho, essa barulheira, volte a ficar pequena, até desaparecer. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que a Imperatriz não pode ficar no não é o lugar dela. Tem que corrigir isso. Nós temos coisas a corrigir por esses dias. A carta seguinte é uma carta onde o Orestes, ele, olha só como ele tá vendo? Na mesma posição nas duas cartas. Esse aqui é o sim do jogo, esse aqui é a segunda carta do touro. Ele não quer ouvir, não aguenta ouvir. Só que aqui ele está lá no final da jornada. Está lidando com as consequências, as culpas e tal, de já ter rompido. Aqui ele está ignorando. Ele está antes da ruptura acontecer. Antes da ruptura dos pais, antes de toda a história de Apolo aparecer para ele, propor que ele também rompa com a mãe. Ele está lá no início. O que ele queria, de fato, era poder evitar esse conflito. Essa carta, ela geralmente
vem dizendo algumas coisas. Em primeiro lugar, deixa eu beber uma água porque ela é foda, ela é meio... Ela vem dizendo que a gente está se recusando a ouvir coisas. A gente está no modo Orestes, mas também no modo Página de Espadas, que é meio lá, não te escuto. Bem do lugar da criança mesmo. Então, toma cuidado com as coisas que você vem ignorando. Geralmente é uma carta que diz que existe algo se processando num nível em que a gente ainda não está entendendo direito, mas que uma merda vai acontecer, vai se manifestar, uma ruptura vai rolar. Ela geralmente diz que a gente está na véspera, na antivéspera de um conflito estourar, porque na carta, na sequência dele dentro do tarot mitológico, na sequência do 2, o conflito estoura, o conflito dentro da família dele. Então aqui ele está ignorando esse conflito. Então essa carta pode dizer, em primeiro lugar, que a gente pode estar ignorando certas bombas, que a gente não está enxergando onde ainda vai dar merda. É uma carta que pode dizer que tem alguma coisa se passando num nível mais inconsciente que a gente não está percebendo, alguma história está meio mal contada, tem uma coisa esquisita rolando, né? Uma intuição de tem algo errado. É uma carta que fala também que a gente tem que agir para evitar o conflito. A gente tem que abrir os olhos para evitar esse passo seguinte onde o conflito estoura. Então é uma carta também que nos dá o poder de enxergar o que a gente não está enxergando, tipo, olha, abre os olhos agora. Enxerga agora. Para que você possa se alinhar à justiça e, como eu disse, desarmar bombas. A justiça do lado 2 de espadas parece muito como desarmar conflitos, fazer a coisa certa, parar com essa atitude de negação, enxergar o que precisa ser enxergado e desarmar algum conflito. Não deixar que algo dê merda. Não deixa dar merda. Vai lá, resolve. Ao mesmo tempo, o 2 de espadas parece muito com as pessoas que ainda não querem me enxergar. Nós não podemos, considerando inclusive o jogo das deusas para esse ano, nós não podemos nos manter numa atitude de negação. Nem em relação às coisas na nossa vida que precisam ser resolvidas, nem em relação à política mesmo. A gente precisa mudar de nível de consciência. A gente já vem mudando. É um jogo de combate às ilusões, é um jogo de fortalecimento da verdade, de enxergar a dor. Então, considerando o jogo desse ano, a gente precisa sair dessa atitude de negação, tanto no nível coletivo quanto no nível individual. Caminhar na direção da nossa evolução é melhor. Não deixar que a vida te arraste pelos cabelos. Vai na direção da evolução. Vai na direção do que é correto, vai na direção de limpar, de corrigir, de acertar. Alguma merda chegou a estourar? Haja da forma mais equilibrada, justa, digna possível diante da merda que estourou. Trabalhe pelo seu equilíbrio, pelo equilíbrio das coisas. É uma semana de correção. Não dá para a Imperatriz ficar no não, para o Página de Espadas, a criança ficar, em nós ficar aí dando esse defeito. Principalmente motivados por essa gritaria coletiva.
A gente precisa se recolocar no lugar, se pegar nas mãos, recuperar autocontrole. Isso também é arcano da justiça. Eu acho que isso é tudo. É uma semana onde a gente precisa abrir os olhos e corrigir o que está errado. Não se deixar governar por um lado nosso que está atormentado. Tenta restabelecer uma ordem. Só faz isso, só vai nessa, que essa é a boa. Esse é o caminho, tá? É muito sério, uma carta está se repetindo por 3 vezes. Tem 2 aqui. A Imperatriz e o 9. A Imperatriz está em conflito com esse 9. Ela quer reinar, mas ela não consegue. E a Imperatriz tem que vir com força nas nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente merece, a gente tem direito a ela. A criança em nós não tem só a dimensão Pajem de Espadas. Ela contém também a dimensão Copas. Ela tem direito à sua autoimagem, à sua autoestima. Ela contém a dimensão Ouros. Ela, a gente, né, a criança em nós, tem direito a tudo de bom que ainda tem a construir, a oferecer ao mundo. Essa criança também tem a dimensão Paus, que é a dimensão criativa, imaginativa, capaz de perceber em si a presença do divino, quando a gente cria mundos, aposta neles e transforma a história. Então a criança em nós tem muitas dimensões, mas a dimensão Espadas é aquela que lida com conflito, que muitas vezes é a que dá defeito. Se a mãe em nós, a Imperatriz em nós, não está conseguindo acolher essa criança agora, tem que vir uma dimensão mais racional sua. Tem que restabelecer uma determinada ordem. Tem coisas que a gente precisa se impor. Vamos lá, gente. Sair do estado de negação, abrir os olhos, desarmar conflitos, tá? Quem quiser conhecer melhor as deusas do ano, é um jogo maravilhoso, tá lindo. Quer dizer, ele tá meio preocupante, assim, mas eu já tô sentindo um pouco mais, entendendo um pouco mais algumas coisas, e começa a ver a beleza dele. Quem quiser conhecer, vem pro laboratório. É um projeto que eu tô rebolando, né, para chegar ao formato que eu quero, e eu acho que eu tô chegando. Acho que é isso aqui. Acho que 2023 vai ser muito importante para consolidar. Nós estamos no 4º ano de laboratório. Eu tô aqui há 4 anos falando sobre o jogo de cada ano, de cada mês, de cada semana. A gente teve a oportunidade de ver muita coisa acontecendo, as notícias batendo com o jogo, né? A gente teve a oportunidade de perceber muita coisa acontecendo nas nossas individualidades, ou acontecendo com as pessoas ao nosso redor, que batendo com aquele jogo daquela semana, com aquele jogo daquele mês. O laboratório é para isso. O laboratório é para nos dar elementos simbólicos para a gente enxergar mais. Então, que tal você se dar esse presente a si, ou a uma amiga, em 2023, fazer parte do Laboratório de Previsões Oraculares? As inscrições estão abertas. Vai lá no link da bio do meu Instagram, clica e tem um formulário para você fazer parte do laboratório. Tudo está explicadinho lá. Tem também, se você tem dúvidas, o meu catálogo. Inclusive tem um destaque lá dos stories, catálogo. Você clica lá, você vai ver os atendimentos, você vai ver
própria descrição do que é o laboratório. A gente tem uma novidade neste ano, a possibilidade de inscrição mensal, que dá direito a um determinado pacote, e a possibilidade de inscrição trimestral, que, claro, dá direito a um pacote maior. E eu estou voltando com uma lista de transmissão no WhatsApp. A gente, no início do laboratório, se comunicava por lá, ela tem muito mais fluidez, né? Ela acontece dentro de uma outra dinâmica, é a minha possibilidade ali de jogar determinados conteúdos mais intimistas, passava visualizações. Então eu estou voltando com ela, é um benefício de quem se inscrever no formato trimestral. Então venham fazer parte desse trabalho, venham enriquecer, né, com suas belezas, toda essa conversa que a gente está tecendo há 4 anos sobre o simbólico, como é que o simbólico conversa com a gente. Um beijo, galera. Vamos lá. Cumprir o que esse jogo vem dizendo.